Olá, meu nome é Luiz Tobias, eu sou residente do primeiro ano de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFG. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ginecologia cirúrgica, os conceitos pré, intra e pós-operatórios, sob orientação do Dr. José Miguel de Deus. Bom, no nosso roteiro de hoje, inicialmente eu vou falar sobre o pré-operatório, sobre o preparo intraoperatório, em seguida sobre o pós-operatório imediato e, por fim, um artigo escolhido para a aula. No pré-operatório, as funções do pré-operatório que são importantes a gente avaliar é justamente revelar as novidades que o paciente possui e que requer uma investigação adicional. Otimizar para a prevenção de complicações perioperatórias, aproveitar ao máximo os recursos da sala de cirurgia no dia da cirurgia. Também é importante realizar informações, esclarecimentos e orientações ao paciente antes do procedimento, como esclarecer sobre o tipo de abordagem terapêutica que são inerentes ao diagnóstico do paciente, por exemplo, as opções de tratamento expectante, tratamento clínico e, por fim, tratamento cirúrgico. E também compartilhar essa decisão terapêutica com ele. Devemos explicar sobre o procedimento, sobre o processo anestésico e pós-operatório. Aplicar o termo de consentimento livre esclarecido após o plano cirúrgico determinado. Sobre o termo de consentimento livre esclarecido, ele serve para proteger o direito do paciente à autodeterminação. Ele envolve o paciente nos seus cuidados de saúde, melhora a relação médico-paciente, incentiva os médicos a revisar minuciosamente as opções terapêuticas do paciente, acaba reduzindo o descontentamento e os litígios quando há complicações. E é importante a gente entender a questão da validade do consentimento do termo, né? Que o paciente ele deve ter uma capacidade civil e mental de compreender os problemas e decidir se aceita ou se rejeita os tratamentos médicos oferecidos. O termo de consentimento ele deve conter uma linguagem acessível e clara, ter a descrição simplificada do tratamento proposto, demonstrar os riscos e benefícios e as possíveis complicações inerentes. O médico ele deve fornecer explicações e esclarecimentos sobre todo o conteúdo registrado no termo. E o paciente ele pode retirar o consentimento a qualquer momento antes do procedimento, sendo seu direito inerente. Ainda sobre o pré-operatório, é muito importante a realização de uma boa anamnese, que a gente deve investigar comorbidades, alergias, hábitos de vida, cirurgias prévias, histórico pessoal e familiar de doenças tromboembólicas e complicações relacionadas à anestesia. No exame físico, a gente deve avaliar o sistema completo e registrar alterações que são presentes, principalmente aquelas relacionadas ao procedimento cirúrgico a ser realizado. Sobre a estratificação de risco, o mais conhecido e o mais utilizado, principalmente pelos anestesistas, né, é o ASA, da Sociedade Americana de Anestesiologia, que ele classifica os pacientes de acordo com suas comorbidades e o risco de existir algumas complicações que levam à mortalidade. Na classe 1, geralmente é um paciente sadio, que não tem alterações orgânicas e tem uma taxa de mortalidade de 0,06% a 0,08%. Classe 2 é um paciente que possui alterações sistêmicas, só que são leves ou moderadas, que são causadas pela doença cirúrgica ou por doença sistêmica, que tem a taxa de 0,27 a 0,40. Na classe 3, são pacientes com alteração sistêmica grave, de qualquer causa, com limitação funcional, que tem uma taxa de mortalidade de 1,8% a 4,3%. Na classe 4, paciente com alterações sistêmicas graves, que representa risco de vida para ele, que tem a taxa de 7,8% a 23%. O paciente na classe 5, ele é moribundo, não é esperado que ele sobreviva sem a cirurgia proposta, e então de 9,4% a 51% de mortalidade. Já por fim, a classe 6 são os pacientes que estão para cirurgia para doar órgãos. Também é importante a gente avaliar minuciosamente, né, fazendo avaliação sistêmica de órgãos-alvo, alguns mais importantes, né, por exemplo, respiratório e pulmonar. A idade tem um fator bastante importante para a gente avaliar esse sistema pulmonar.
Geralmente, pacientes acima de 60 anos, eles possuem um maior risco de complicações pós-operatórias. O tabagismo também tem uma influência importante, ele aumenta o risco de complicações pulmonares e vasculares, e é necessária uma abstinência pré-operatória nas cirurgias eletivas de pelo menos 4 a 8 semanas antes da cirurgia. No DPOC, alguns mediadores inflamatórios pós-operatórios, eles podem acabar exacerbando a doença. Na apneia obstrutiva do sono, ela geralmente está associada à hipoxemia, ao infarto do miocárdio, à internação não antecipada em UTI e à morte súbita do paciente. A obesidade, ela acaba influenciando e reduzindo a complacência da parede torácica e acaba predispondo a telectasia intra e pós-operatória. Então, na avaliação pré-operatória, a gente realiza uma anamnese e um exame físico. Pode ser solicitado um raio-x de tórax, principalmente para aqueles pacientes que possuem doença cardiovascular ou pulmonar, aguda ou crônica, câncer, o paciente ASA 3, aqueles grandes tabagistas, imunossuprimidos, história recente de radioterapia torácica. A albumina é um exame laboratorial que pode ser solicitado. Tem uma relação importante de que para cada 1 miligrama por decilitro de queda na concentração da albumina sérica, a chance de mortalidade aumenta para 137% e de morbidade de 89%, né? Mas geralmente não é utilizado de rotina, geralmente é só para aqueles pacientes que possuem multimorbidades. Na avaliação cardíaca, né? Os pacientes que têm doença cardiovascular descompensada, eles devem ser manejados por um cardiologista nas cirurgias seletivas antes de realizar o procedimento cirúrgico. Nos hipertensos, geralmente não confere um risco adicional para a cirurgia, exceto naqueles pacientes que apresentarem urgência hipertensiva, mas que podem ser manejados no pré-operatório sem que haja alguma intercorrência no processo cirúrgico. Os IEC e os BRAS, eles são recomendados uma suspensão da dose matinal devido ao risco de hipotensão no ato anestésico. E também o cardiologista, ele vai fazer a avaliação do risco cirúrgico do paciente, né? Que ele avalia os riscos de eventos adversos importantes no intraoperatório. De alto risco, existe um evento adverso superior a 5%, no risco intermediário está entre 1% e 5%, e no baixo risco menos de 1% de evento adverso. Bom, o índice cardíaco revisado também faz parte dessa avaliação cardíaca, ele é um fluxograma importante que o cardiologista leva em consideração. Então, na etapa 1, a gente avalia: tem a necessidade de cirurgia não cardíaca de emergência? Se sim, levar ao centro cirúrgico, que é a emergência, realizar uma vigilância perioperatória, estratificação de risco, controle de fatores de risco no pós-operatório. Se não é de emergência, a gente avalia a doença cardíaca ativa. Se sim, a gente trata segundo os protocolos de diretrizes, né? E considerar encaminhar ou não ao centro cirúrgico de acordo com a gravidade e um quadro que ele se encontra nos protocolos. Se a doença cardíaca ela não está ativa, a gente avalia: é um baixo risco cirúrgico? Se sim, a gente prossegue com a cirurgia planejada. Se não, a gente avalia a capacidade funcional. Se ela for igual ou superior a 4 metros e sem sintomas, a gente pode sim prosseguir com a cirurgia planejada. Se não for, ou for indeterminada, né, a gente avalia se possui 3 ou mais fatores de risco clínicos, por exemplo, se fez cirurgia vascular, se fez um risco cirúrgico intermediário, né, a gente pode considerar realizar exames complementares e alterar a conduta do procedimento cirúrgico, né. Se tiver 1 a 2 fatores de risco clínico, por exemplo, cirurgia vascular ou um risco cirúrgico intermediário, a gente prossegue com a cirurgia planejada, controla a frequência cardíaca e considera realizar exames não invasivos e caso os exames possam alterar a conduta. Se não tem nenhum fator de risco clínico, a gente prossegue com a cirurgia planejada. Nas avaliação hepática, também é importante a gente avaliar o histórico de icterícia, de colangite, de hepatopatias agudas e crônicas. Na suspeita de pacientes que são hepatopatas, a gente deve solicitar exames de função hepática, por exemplo, bilirrubina, albumina e coagulograma. E acaba que o score de Shield-Pearl, ele prevê uma taxa de sobrevida perioperatória para aqueles pacientes que já possuem cirrose e que serão submetidos a uma cirurgia abdominal.
ele classifica, então, a taxa de mortalidade relacionada a esses pacientes. A classe A de 10%, na classe B de 30%, na classe C de 70%. E aqui eu disponibilizei para vocês a tabelinha que relaciona e classifica de acordo com esses critérios do paciente que tem cirrose na classificação de Shield-Pilger. Então, dos testes laboratoriais. Geralmente é uma abordagem seletiva. Os indivíduos saudáveis que possuem ASA 1 e 2 e a prevalência de doenças que não são reconhecidas acabam não influenciando no risco cirúrgico, né? No momento que a gente solicita esses exames laboratoriais, é de 4 meses antes da cirurgia, para aqueles pacientes que não possuem alterações clínicas no intercurso desses 4 meses. Se possuir alguma alteração clínica, a gente deve repetir os exames. Então, vamos lá. No hemograma, para aqueles pacientes que são acima de 65 anos, que foram cirurgias de grande porte, que têm estimativa de perda significativa de sangue, para identificar anemias graves ou doenças hematológicas, infecções prováveis, plaquetopenia, principalmente para a realização de anestesia neuroaxial. A função renal é importante para aqueles pacientes que têm acima de 50 anos e que vão fazer uma cirurgia de risco intermediário a alto. A probabilidade de hipotensão no intraoperatório também é importante realizar uma função renal. O uso de medicamentos nefrotóxicos, uma DRC prévia com a creatinina acima de 2, tem um risco de complicação cardíaca e renal no pós-operatório. Os eletrólitos a gente geralmente solicita para aqueles pacientes que fazem uso de diuréticos, como diuréticos de IECA, BRA, e aqueles pacientes que possuem doença renal crônica. A glicemia ela é importante para aqueles pacientes que possuem diabetes, principalmente que estão em uso de insulina. E é importante lembrar que a hiperglicemia franca ela deve ser evitada para minimizar complicações pós-operatórias relacionadas com desidratação, anormalidades eletrolíticas, distúrbios da cicatrização da ferida e cetoacidose diabética tipo 1. A função e lesão hepática, a gente solicita para aqueles pacientes que possuem hepatopatias prévias, né? Mas anteriormente a gente já avalia esses pacientes por meio da anamnese do exame físico. A urinálise acaba sendo importante para a gente detectar uma infecção insuspeita do trato urinário, né? Mas o risco de infecção de ferida operatória relacionada à existência ou não de bactérias no trato urinário é incerto. O beta-HCG a gente solicita para todas aquelas mulheres que têm um potencial reprodutivo. Outros exames que a gente acaba solicitando. O eletrocardiograma, que é indicado para aqueles pacientes que têm doença arterial coronariana prévia, arritmia significativa, doença cerebrovascular, doença arterial periférica, a obesidade grau 3, cirurgias que possuem um elevado risco cardiovascular para o paciente. A radiografia de tórax, como foi relatado anteriormente, né? Para aqueles pacientes que possuem obesidade grau 3, que são pneumopatas ou cardiopatas. Então, das orientações pré-operatórias que a gente vai fazer para o paciente, vai avaliar com vigilância dele mesmo. Medicações que podem ser mantidas, né, na análise pré-operatória, são os antiarrítmicos, os colírios, os fármacos para tratamento de hipo e hipertireoidismo, os inibidores de bomba de prótons, os anticonvulsivantes, os antihipertensivos, como, por exemplo, bloqueador de canal de cálcio, né, até a manhã da cirurgia, os beta-bloqueadores, né, em pacientes que já fazem uso, porque uma suspensão abrupta ela acaba sendo associada a uma maior mortalidade pós-operatória. Outros, né, que a gente acaba mantendo antes da cirurgia, os broncodilatadores, as medicações psiquiátricas, as estatinas e ressalva para o AS, né, que eles são mantidos naqueles pacientes que possuem um alto risco cardiovascular, como, por exemplo, os coronariopatas com stent, de síndrome coronariana aguda, ou cerebrovasculares recentes, ou endarterectomia carotídea recente, exceto naqueles pacientes que vão fazer cirurgias com grande risco de sangramento. Das medicações que serão suspensas. A varfarina, ela deve ser suspensa 5 dias antes da cirurgia.
e controlar o INR desse paciente. Se o INR for maior que 1,5, a gente pode administrar a vitamina K ou plasma fresco e verificar novamente em 6 horas o INR. Se o INR estiver menor do que 1,4, a gente deve operar o paciente, já está autorizado a realizar a cirurgia. Se o paciente tem alto risco com tromboembólico, a gente inicia uma terapia anticoagulante de ponte, com o uso, por exemplo, de heparina em dose terapêutica. Na heparina não fracionada, a gente deve suspender de 4 a 6 horas antes da cirurgia e retornar de 12 a 24 horas após. A heparina de baixo peso molecular, a gente suspende 24 horas antes da cirurgia e retorna de 48 a 72 horas após. O clopidogrel suspende de 5 a 7 dias antes e retorna no primeiro pós-operatório. O AS a gente suspende de 7 a 10 dias antes, para aqueles pacientes com baixo risco cardiovascular. Então, dos antihipertensivos que serão suspensos, O IEC e o BRA devem ser suspensos na manhã da cirurgia. O diurético, suspender na manhã da cirurgia, mas não tem um consenso muito bem formado nas literaturas. A metformina, ela deve ser suspensa 24 horas antes da cirurgia e deve retornar após a avaliação da função renal, pelo risco de acidose lática. Os outros antidiabéticos orais, a gente suspende 8 horas antes da cirurgia e retorna após o jejum do paciente. E deve ser prescrita insulina conforme o esquema de HGT. Das insulinas, se for de ação prolongada, a gente mantém. Uma ação intermediária, por exemplo, NPH, a gente reduz metade da dose na manhã da cirurgia e retoma a dose após o jejum da paciente. De ação rápida, como por exemplo, regular e lícito, a gente suspende na manhã da cirurgia. Os anti-inflamatórios não esteroidais suspende 72 horas antes da cirurgia, porque esses medicamentos eles acabam se ligando fortemente a algumas proteínas plasmáticas e aumentam o efeito de outras medicações. Os corticoides, quando o paciente já faz uso, a gente suspende e troca por hidrocortisona IV. E os fitoterápicos normalmente devem ser suspensos uma semana antes da cirurgia. Da nutrição, outro aspecto que é importante, uma vez que a desnutrição perioperatória ela acaba aumentando a mortalidade pós-operatória, porque causa uma disfunção do sistema imunológico, tanto celular quanto moral, e aumenta o risco de deiscência, infecção de ferida operatória e fistulização. Como que a gente investiga então? Se o paciente tem uma perda mais de 10% nos últimos 6 meses, uma síndrome constitutiva, se o IMC estiver menor do que 18,5 e se ele possui uma albumina pré-operatória menor do que 3 mg por decilitro. A meta, então, para a gente melhorar a nutrição desse paciente, é aumentar o aporte de proteína para 1,5 a 2 gramas de proteína por peso corporal por dia e também melhorar o aporte calórico para 25 a 30 quilocalorias por quilo dia. O jejum também é um importante aspecto pré-operatório. A dieta zero ela pode ser 2 horas antes da cirurgia. Para líquidos claros também 2 horas. Para leite e refeições leves 6 horas. E aqueles alimentos sólidos mais gordurosos 8 horas antes da cirurgia. O protocolo ERAS, então, acaba sendo um programa de recuperação melhorada da cirurgia, As intervenções que são multidisciplinares e multimodais, elas melhoram a recuperação pós-operatória, acaba sendo mais rápida e diminui o tempo de internação da paciente. Então, do protocolo ERAS do pré-operatório, é importante a educação da paciente, que já foi citada anteriormente, a cessação do tabagismo 4 semanas antes da cirurgia, cessação do álcool 4 semanas antes da cirurgia, conforme a indicação, evitar o preparo mecânico do intestino pré-operatório, que já não é utilizado mais, a ingestão de líquidos claros até 2 horas antes da indução anestésica, a ingestão de sólidos até 6 horas antes da indução anestésica, a carga de carboidratos no pré-operatório, evitar o uso rotineiro de sedativos pré-operatórios, a cessação da contracepção oral antes da cirurgia, uma profilaxia antibiótica quando necessária,
uma clorexidina alfa para preparação da pele. Para a oncologia ginecológica, a gente considera a colocação de terra, mas pode ser necessários opioides intravenosos adicionais também. Dos cuidados intraoperatórios, né, é importante a gente realizar a profilaxia de infecções de sítio cirúrgico, né? As infecções de sítio cirúrgico, elas estão entre as causas mais comuns de infecção hospitalar. Elas estão associadas ao aumento da mortalidade, do tempo de internação pós-operatório. E os fatores de risco, né, são o controle glicêmico. Então, a gente deve manter uma glicemia menor do que 200 mg por decilitro nos primeiros 2 dias de pós-operatório. O tabagismo e etilismo também influenciam na infecção do sítio cirúrgico. A albumina pré-operatória menor do que 3,5, bilirrubina total maior do que 1, a obesidade, a imunossupressão, as cirurgias de emergência, a complexidade do procedimento a ser realizado, a classificação de feridas e infecção pré-existente, os protocolos de preparo da pele, por exemplo, higienização, antisepsia, os cuidados com a ferida, por exemplo, os curativos, eles também têm uma influência importante na infecção do sítio cirúrgico e o tempo de duração da cirurgia também. Ainda sobre a profilaxia das infecções do sítio cirúrgico, ela deve ser iniciada 1 hora antes da indução anestésica. Recomenda-se uma dose de 2 gramas em mulheres com índice de massa corporal maior que 35 ou um peso maior do que 100 kg. E deve-se manter os níveis terapêuticos no soro e nos tecidos durante toda a operação. Então, eu trouxe aqui uma tabelinha do Williams que demonstra os tipos de antibiótico e as indicações de profilaxia antibiótica de acordo com a cirurgia a ser proposta. Por exemplo, uma esterectomia e procedimentos uroginecológicos, incluindo aqueles que envolvem telas, como sling. O antibiótico de escolha pode ser a cefazolina na dose de 1 a 2 gramas intravenoso, a clindamicina associada à gentamicina ou quinolona ou astreonam na dose da clindamicina de 600 mg intravenoso, gentamicina 1,5 mg quilo intravenoso, quinolona 400 mg intravenoso, astreonam 1 grama intravenoso. A outra opção é o metronidazol, que pode ser utilizado na dose de 500 mg intravenoso, associada à gentamicina, de 1,5 mg quilo, ou quinolona, de 400 mg intravenoso. A laparoscopia, né? Se ela for diagnóstica, operatória ou para laqueadura tubária, não necessária a profilaxia antibiótica. A laparotomia também não. Na esteroscopia, se for diagnóstico, operatório, por ablação endometrial, ESIR, nenhuma. Na esterossalpingografia e na cromotubagem, pode ser utilizada a doxiciclina, numa dosagem de 100 mg via oral, 2 vezes ao dia por 5 dias. Inserção de DIU não necessita de antibiótico. Na biópsia endometrial também nenhum antibiótico. Se for um abortamento induzido, uma dilatação e evacuação, uma doxiciclina pode ser utilizada na dose de 100 mg via oral 1 hora antes do procedimento e 200 mg via oral após o procedimento. E o metronidazol na dose de 500 mg via oral 2 vezes ao dia durante os 5 dias. Nos exames urodinâmicos não necessita do uso de antibiótico. No preparo vesical também é outra relação importante no intraoperatório que deve ser realizada. Nas cirurgias de pequeno porte, o esvaziamento espontâneo da bexiga pela paciente já é o suficiente. Nas cirurgias de grande porte ou que tem manipulação da uretra, é recomendado o uso de sonda vesical de demora na sala cirúrgica, num ambiente esterilizado, após a preparação da pele com asepsia e antisepsia. No protocolo ERAS do intraoperatório, então, a gente utiliza geralmente anestésicos de curta duração, a estratégia de ventilação padronizada, uma profilaxia de náuseas e vômitos pós-operatórios, uma cirurgia minimamente invasiva quando apropriado e quando disponível, evita a intubação nasogástrica de rotina e, quando necessário, a gente remove logo após o final do procedimento. Manter uma normotermia da paciente com dispositivo de aquecimento, manter uma euvolemia, né? Evitar os regimes de fluido tanto muito restritivos quanto liberais. Do pós-operatório imediato,
A prescrição é importante a gente retornar à dieta por via oral assim que possível, de acordo com o tipo anestésico e os protocolos da instituição, normalmente após a mobilização de membros da paciente. Na hidratação intravenosa, inicialmente ela deve ser proporcional à estimativa da perda volêmica e da necessidade de hidratação da paciente. Um protetor gástrico, como os inibidores de bomba de prótons. Medicações sintomáticas, como antieméticos, analgésicos, sempre escalonando a dor da paciente, indicando esse escalonamento de analgésicos mesmo. O uso de antistamínicos também é recomendado naquelas pacientes que possuem prurido ou qualquer tipo de urticária no pós-operatório. Antibiótico terapia, quando ela é necessária, quando o paciente já tem uma infecção já estabelecida. Medicações de uso contínuo, que o paciente tenha ou faça uso, de acordo com as recomendações, tanto de suspensão quanto de retorno ao uso das medicações, de acordo com as comorbidades da paciente. E os cuidados de enfermagem, sinais vitais que sempre são importantes. E os cuidados da enfermagem também vai variar de acordo com a cirurgia proposta, como, por exemplo, a avaliação de vigilância de sangramentos e da dor da paciente. Então, outro aspecto importante que a gente deve realizar no pós-operatório imediato é a profilaxia, de TEV e TEP. E um dos scores que a gente mais utiliza, para avaliar o risco e as medidas profiláticas que a gente inicia é o score de Caprini, sendo que um score de Caprini maior ou igual a 5 apresenta um alto risco. Aqui eu trouxe para vocês a tabela que demonstra as pontuações do score de Caprini de acordo com as características da paciente. A gente avalia que quanto maior a idade do paciente, maior o risco. Se ele tiver tido AVC prévio, fratura de quadril, mobilização prolongada, tiver tido histórico de doenças oncológicas, acaba aumentando o risco e aumentando a pontuação do índice de Caprini, demonstrando que a paciente tem maior risco, que deve receber uma profilaxia um pouco mais elaborada. O uso de contraceptivo oral também tem um destaque, que acaba aumentando o risco de tromboembolismo. É aquelas cirurgias que a gente já prevê que a paciente vai ficar um bom tempo imobilizada, também a gente deve levar em consideração na hora de realizar a profilaxia. Então, eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha do Williams que fala um pouco sobre como seria o tipo de recomendação de acordo com a característica do paciente e da cirurgia a ser realizada. Com o paciente que não tem risco para a TEV e serão submetidos a uma cirurgia de pequeno porte, geralmente a deambulação precoce já é o suficiente para a profilaxia. Pacientes sem o risco de tromboembolismo venoso, que serão submetidas a procedimentos inteiramente laparoscópicos, deambulação precoce também já é recomendada. Pacientes com risco para a TEV a serem submetidos a procedimentos inteiramente laparoscópicos, a gente faz uso ou da heparina de baixo peso molecular, ou da heparina não fracionada, ou do compressor pneumático intermitente, ou os meios de compressão. Os pacientes sem risco para a TEV que serão submetidos à cirurgia ginecológica de grande porte, a profilaxia ela é mantida até a alta hospitalar, com heparina de baixo peso molecular, ou heparina não fracionada, ou o compressor pneumático. Os pacientes com risco para a TEV a serem submetidas à cirurgia ginecológica de grande porte, a gente faz uma profilaxia mantida também até alta hospitalar, com heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada 3 vezes ao dia, ou os compressores pneumáticos intermitentes. A heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada associada ao compressor pneumático ou ao meio de compressão. Ou apenas o fondaparinux, que também são opções que podem ser realizadas nessas pacientes. As pacientes que serão submetidas à cirurgia ginecológica de grande porte para tratamento oncológico, a profilaxia ela é mantida até alta hospitalar, com heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada 3 vezes ao dia, ou o compressor pneumático. Também é uma opção a heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada associada ao compressor pneumático ou a meio compressiva. É apenas o fondaparinux.
Do protocolo ERAS, então, do pós-operatório, a gente deve realizar a profilaxia de tromboembolismo, a quimioprofilaxia estendida para aqueles pacientes com laparotomia para malignidade abdominal ou pélvica, na manutenção da normovolemia, suspender os fluidos intravenosos dentro de 24 horas no pós-operatório, iniciar uma dieta regular nas primeiras 24 horas do pós-operatório, considerar o uso de laxantes pós-operatórios e a goma de mascar, manter os níveis normais de glicose no sangue, tratar a hiperglicemia, evitar a hipoglicemia, uma analgesia pós-operatória multimodal, que inclui anti-inflamatório não esteroidal, paracetamol, gabapentina e dexametasona, a menos que seja contraindicado para o paciente. Para aquelas cirurgias ginecológicas geralmente abertas, a gente considera um bloqueio plano transverso abdominal, um bloqueio TAP, ou uma infiltração do local cirúrgico, em combinação com alguns agentes analgésicos não opioides. Para a cirurgia ginecológica geral, laparoscópica ou oncológica ginecológica, uma abordagem multimodal deve ser empregada. Evitar a colocação rotineira de dreno intraperitoneal, suspender os catéteres urinários para drenagem vesical após pós-operatório até 24 horas após a cirurgia, a mobilização precoce dentro das 24 horas após a cirurgia. Na alta do protocolo ERAS, então, os seus critérios, eles se avaliam para qualquer paciente que for submetido a uma cirurgia ginecológica, a tolerância a uma dieta regular, a deambulação e o controle da dor com analgésicos por via oral. Falando então um pouquinho agora sobre o nosso artigo proposto. Então, os micróbios urinários e o risco de infecção pós-operatória do trato urinário em pacientes cirúrgicas uroginecológicas. É um artigo publicado em dezembro de 2018 e a introdução, nas infecções urinárias que são adquiridas nos hospitais, após o procedimento cirúrgico uroginecológico, acaba variando entre 7% a 24%, apesar do uso de antibióticos e medidas preventivas para essa infecção urinária. E a ITU pós-operatória é comumente atribuída à cateterização, à instrumentação uretral, e existe uma recente descoberta de que a microbiota vesical aponta outras etiologias para a infecção urinária pós-operatória. O uso de uma urocultura simples para a identificação de mulheres com maior risco pode ser utilizado como uma ferramenta no pré-operatório. A gente já associou que uma cultura positiva maior do que 100 mil unidades formadora de colônia por ml aumenta 6 vezes o risco da probabilidade de existir uma infecção urinária. Como método, na corte primária, as mulheres foram avaliadas mulheres submetidas a procedimento uroginecológico na Loyola University Medical Center. Na corte analítica, 104 participantes possuíam amostra positiva para urina, vagina e períneo que apresentaram infecção urinária pós-operatória. Foi realizada uma coleta de swab para amostras vaginais e perineal e a urina também após a cateterização conforme o protocolo de esterilização, antes de realizar a antibiótico profilaxia da indução anestésica. O isolamento de DNA bacteriano por meio de reação de polimerase em cadeia. Após o procedimento, foi investigada infecção urinária por questionário de sintomas. Nos resultados e conclusões, é que nenhum táxon bacteriano detectado na vagina, ele foi associado a um status de ITU. No entanto, alguns táxons de baixa abundância foram detectados no períneo e foram associados à infecção pós-operatória. O risco de infecção urinária pós-operatória está mais associado à composição da microbiota da urina cateterizada no dia da cirurgia, sugerindo um papel etiológico potencial para o microbioma da bexiga na infecção urinária pós-operatória. A idade mais avançada dos pacientes, a ausência de estrogênio foram claramente associadas a um risco aumentado de infecção urinária pós-operatória nos pacientes após a cirurgia uroginecológica. Há a possibilidade de reduzir a ocorrência de infecção urinária pós-operatória, dada a nossa descoberta de que a maioria das infecções urinárias pós-operatórias estão relacionadas com a depressão de lactobacilos.
o enriquecimento de uropatógenos da bexiga antes da cirurgia. O estrogênio que foi utilizado via vaginal para melhorar o trofismo vaginal pré-operatório, ele também pode ser uma terapia potencial destinada a melhorar o microbioma da bexiga, a fim de reduzir o risco de infecção urinária pós-operatória. O mecanismo da redução de risco ele pode estar associado a um microbioma vesical perioperatório mais saudável. Essas são as minhas referências. Muito obrigada.